nós estávamos almoçando, era o Moisés Patrício, a casa era da Lídia Lisboa, e estava o Peter de Brito e tinha a Larissa. Ela não é artista plástica. Ele convidou pessoas de diferentes áreas do saber. E no momento, a gente estava conversando, acabamos de conversar, ela vira para a Lídia Lisboa, dona da casa, e fala: eu posso fazer um barulho? Ninguém entendeu direito a pergunta, nós estávamos em volta da mesa, né? A dona da casa falou: pode. Ela foi na mochila e tirou um pandeiro. Tirou um pandeiro e começou a fazer um canto que eu imagino que seja um ponto. Ela começou a cantar, começou a tocar e cantar, e foi um momento assim, nós ficamos assim, o que fazer? Ela falou: vocês não vão bater palma? Que foi incrível. E nisso a Lídia Lisboa falou: eu preciso dançar. Ficou incrível, o ambiente ficou incrível. A Lídia pegou uma de suas obras que se chama Casulo, que é uma obra em crochê que ela consegue vestir. Então virou tipo um manto fechado. Ela pôs aquele casulo, mas ele estica por causa do tipo de material, né? Ela fica assim, e ela começou a dançar dentro daquele casulo. E eu saquei meu telefone e gravei a cena. Então, Moisés Patrício começa a dançar atrás dela. A liberdade raiou o sol, só liberdade. Larga minha música, larga minhas danças, solta do terreiro, deixem as crianças em paz, que eu não vou prestar você. Isso já me faz, gente, está acontecendo alguma coisa ali que já te dá caminhos e possíveis respostas para entender a produção. É Jangola, é Jangola, é Jangola, 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 é Jangola, é Jangola. Dentro de observar a produção, eu morando em Nova York, mas indo muito para São Paulo, entendendo e conhecendo mais e mais a produção artística do agora, vamos dizer assim, eu comecei a ficar curiosa como na produção que eu via mesmo em Nova York brasileira, como não apareciam artistas negros. Eu começava a fazer essa pergunta: mas onde que eles estão? Toda vez que eu via ou em algum seminário ou feira de arte, ou quando você passa por bienais e você vê representação de artista ou da arte contemporânea produzida no Brasil, existia uma ausência gritante de artistas negros. E a pergunta é: por que essa ausência, onde eles estão? E foi aí que eu decidi voltar para o Brasil, passar um tempo no Brasil, tentar entender onde estavam esses artistas, o que eles estavam produzindo, como eu poderia... Era uma curiosidade, o que eles estavam produzindo. Eu voltei em 2014, eu voltei para o Brasil, eu já morava nos Estados Unidos há 8 anos, e comecei, de pouquinho a pouquinho, nos eventos de arte, ou em feiras de arte, ou visitando galerias, ou conversando com colegas, curadores independentes, ou pessoas que trabalhavam em galerias, eu comecei a perguntar: mas vocês têm artistas negros? E era uma questão interessante, porque como as pessoas recebiam essa pergunta, elas não recebiam de forma positiva. Era como se eu estivesse fazendo uma pergunta que não coubesse. Mas por que você está pesquisando isso? Por que essa pergunta? E a minha resposta era: por que não? Que eu fui começando a encontrar alguns artistas, e esses artistas obviamente me levavam a outros artistas. Então eu percebi naquele momento que existia no Brasil um país com uma população, metade da população é uma população negra praticamente. Sim. Né? Havia momentos que as pessoas diziam: mas existem artistas negros? Elas duvidavam da existência de artistas negros. E isso foi interessante, porque eu
eu comecei a perceber um discurso formulado. Isso século XXI. Século XXI. Imagina você conseguir ficar tranquila com uma pergunta dessa num país como esse. Existem artistas negros? Já é uma coisa para pensar. Que tipo de discurso é esse? Que discurso é esse de inexistência? Então, um discurso que apoia essas questões de invisibilidade, né? Sim. Para mim, nem invisibilidade, é inexistência. É mais que isso, né? Então, eu comecei nesse processo, mas pensando sobre isso, né? Como é pesquisar uma coisa que não existe? Aconteceram umas coisas. Um artista é isso. O nome dele é Rômulo Vieira Conceição. Um artista, ele é nascido em Salvador, mas ele é baseado no Sul por muitos anos. Ele me falou, um pouco antes de eu chegar no Brasil, na verdade, de uma artista de Minas Gerais, Priscila Rezende. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa por internet, comecei a entrar em contato com essa artista, e comecei uma conversa com ela. E nesse mesmo momento, eu encontrei o artista Moisés Patrício. Eu estava procurando o artista, pensando em procurá-lo, e ele me encontrou, na verdade, por Facebook. A partir daí, nós marcamos de conversar, e foi muito interessante, porque o Moisés é uma personalidade muito interessante. Eu marcava de encontrar com ele falava, tá bom. Aí ele marcava com outros artistas. Então ele marcou primeiro um almoço na casa da artista Lídia Lisboa. E ele convidou algumas pessoas, entre eles, acho que naquele momento foi Lídia Lisboa, um artista também de São Paulo, Peter de Brito. E nós almoçamos e na casa da Lídia você entra no estúdio, casa-estúdio, você já começa a ver obras espalhadas pela casa. É uma coisa incrível, é uma artista incrível. O que eu fazia, eu ia depois visitar esses artistas. Tinha talvez uma fantasia de que são muito poucos, ou não tem preparação profissional, não sei. Tem os mitos que estão em volta desse, eles não existem, né? Tem até uma frase que eu ouvi que talvez eles não existam profissionalmente. E aí, com esse processo, o que eu fui entendendo é que não existia naquele momento, e agora existe, mas ainda muito pouco, um espaço para eles apresentarem os trabalhos. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O tipo de trabalho que você encontra, na verdade, ele aponta para uma conversa entre as linguagens muito dinâmica, né? Você podia, por exemplo, dar um exemplo. Eu acho que talvez o exemplo bom seja a Lídia Lisboa, que você fez uma curadoria, né? E ali parece que tinha uma junção de escultura, performance. Tem, então. Que é mais ou menos isso, não é? Mas eu acho que um elemento interessante para mim, no meu processo, foi... Primeiro, eu via obras que eu não tinha certeza de como lidar com ela. Né? Então, fui visitar a Lídia Lisboa, que você vê os objetos dentro da casa. A Lídia Lisboa trabalha bastante com crochê, mas também trabalha com escultura. Mas quando você chega na casa dela, você vê obras penduradas. E ela vai, pega uma obra e começa a falar da obra, mas às vezes ela veste a obra. Você fala, como eu faço com isso? E justamente nesse período, eu fui para uma feira de arte no Rio de Janeiro, a Arte Rio. E lá tinha um artista negro, nasceu na Colômbia, mas é baseado em Londres. O nome dele é Oscar Murillo. E ele estava fazendo uma residência ali. Eu achei interessante que ele me convidou, nós começamos uma discussão sobre produção de artistas, sobre a produção dele, ele me convidou para um almoço. Quando eu cheguei no almoço na residência, ele estava vestido com um macacão branco, meio um uniforme. Era uma casa de uma colecionadora, onde era também a residência. Ele estava vestido com um uniforme branco, me convidou
falou, nós entramos pela entrada de serviço e eu estou tentando entender o que está acontecendo. Entrada de serviço, ele falou, olha, você tem certeza que você tem um documento, porque tem muita segurança na casa? Eu falei, bom, eu sou negra, né? Eu não vou andar sem documento nesse país, não é necessariamente o que eu faria. Quando entrou na casa, as duas empregadas da casa também estavam na cozinha, nós entramos, ele apresentou. Eu tentei entender, mas não entendia, e era ele quem estava cozinhando. Aí primeiro nós fizemos uma foto juntos, os 4. Foi incrível. Nós tiramos uma foto e eu fui ajudar, mas eu estou tentando entender. Fui ajudar, ele pôs a mesa, algumas mesas, e ele serviu cada pessoa. Nós comemos e durante o almoço, eu conversando com outros empregados que se juntaram a nós à mesa. Também negros? Boa parte, não todos. Eles falaram, o Oscar está aqui, nesses 10 dias que ele está aqui, ele cozinhou para a gente todos os dias, ele cozinha muito bem, e ele nos serve todos os dias. E eu fiquei com aquilo na cabeça que está acontecendo. E quando terminou o almoço, ele falou, olha, quando eu cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, eu fiquei tão impactado com de como eu vejo as questões raciais, como socialmente ela está estabelecida, que eu não consegui, o impacto foi muito forte para mim, foi muito difícil, e eu não consegui fazer pintura. A única forma que eu tive de responder a esse ambiente social foi com essa performance. Então, durante uma semana, 10 dias, ele se colocou como empregado. Eu achei interessante quando ele falou, foi minha forma de responder a esse ambiente social. Isso ficou marcado para mim. Naquele mesmo dia, no final do dia, houve um coquetel em homenagem a ele, e no coquetel ele fez uma outra performance, em que estavam lá pessoas convidadas que estavam visitando a feira de arte. Ele, para um momento da conversa, ele ia inserindo funk nas músicas do dia, que já era um tabu, né, que para os brasileiros, que está acontecendo, e uma hora ele faz uma conversa curta, em que ele fala, tem alguma coisa acontecendo no Brasil que vocês fazem de conta que não existe, mas ela está aqui. E foi super tenso. Ele falou com muita educação, muito tranquilo. Ele tem uma pessoa de voz baixa, assim, tranquila, mas gerou uma tensão no ambiente. Um mal-estar muito grande, foi um grande problema. Mas aquilo tudo me fez pensar, nossa, é assim que ele está respondendo? E aquela visita, observar a resposta daquele artista, me ajudou a repensar um pouco do que eu já tinha visto dos artistas aqui. Então, eu estou vendo trabalhos que não são exclusivamente performance, mas muito que se realiza em performance. Tenho pensado na obra de alguns artistas e como eles têm engajado com o contemporâneo. Se eu pensar no Peter de Brito, num do trabalho dele que é autorretrato, pensando em questões sobre autorretrato, como pintor, como seria o autorretrato hoje. E aí ele, pensando sobre isso, ele estava tentando achar como ele realizaria essa questão, um pintor fazendo autorretrato no dia de hoje. E a solução que ele encontrou foi, andando pela Avenida Paulista, tem essas bancas de jornal. Banca de jornal. E vendo a forma como as revistas da banca de jornal são dispostas. A partir daí ele pensou num trabalho, e o que ele pensou de autorretrato foi ele reproduzindo ou se inserindo na capa de cada revista. Então ele escolheu 25 dessas revistas, Noiva, Cult, diferentes revistas, Playboy, e ele fazia uma inserção naquela capa, ele era aquela capa. Então ele está se inserindo como homem, como mulher, então você tem automaticamente a motivação era autorretrato, que me parece é uma preocupação que a gente vê na história, mesmo na história da arte como a gente conhece, é uma preocupação da pintura, né, do pintor. Ele com essa preocupação, mas ali já foram entrelaçadas outras questões. Então você tem uma discussão de gênero ali entrelaçada. Ele, como um sujeito negro, se colocando e fazendo um grid de 25 revistas, você tem uma questão racial entrelaçada. Então, como ele está entrelaçando questões de identidade com uma investigação que é uma investigação da preocupação da pintura, né? Ou mesmo pensar no Moisés Patrício, num dos trabalhos dele,
um que ele tem feito há mais de 2 anos agora, que é um projeto Aceita, em que ele faz uma proposição. Ele pintor, ele tem formação de pintura, mas no momento estava sem estúdio, resolveu fazer outro tipo de investigação ou experimento. Isso começou como experimento, que é incrível também. Então ele começou a fazer fotografias em que a mão dele está posta na fotografia e existe sempre uma proposição, tem sempre uma como eu posso dizer, um arranjo que ele faz de alguns objetos encontrados, objetos colocados na mão, a mão com pulseirinha de búzios. Aqui isso remete, ele pensando dentro da estrutura de conhecimento do candomblé, a questão do oferecer, onde está a oferta, o que significa aquilo. Então, ele está fazendo uma investigação, ao mesmo tempo quando você vê as fotografias em si, você vê a forma de articulação das cores, a forma de articulação dos objetos. É difícil para mim não pensar em pintura. Ocorreu 2 mulheres dessa geração que trabalham, acho que essa é uma expressão que você usou, intervenção colonial, na medida em que elas encenam e performam, Renata Felinto e Michele Mathieusse, né? O corpo a serviço dessa grande interrogação. Essas são 2 artistas em que sobre os trabalhos das quais eu me debruço bastante, mas eu devo te dizer que são trabalhos complexos. Eu tenho estudado e tentado escrever, por exemplo, sobre o trabalho especificamente da Michele Mathieusse por 2 anos, que vai crescendo, mas eles são complexos, mas eu acho que a formação que a gente teve de história da arte nos impede de avançar. Então o trabalho precisa nos ensinar como avançar. A forma como elas fazem uma intervenção com a questão do território, o corpo do território, e como elas tornam isso ainda mais complexo com o corpo do feminino negro naquele território, esse corpo que é proibido em certos lugares, ou para o qual existe uma convenção de onde e como ele deve aparecer. Elas fazem essa intervenção através da prática delas, a Michele através da prática dela. Não dá nem para você definir. Tem vivência, né? Vivência e um estabelecimento de um outro ser estar, né, do artista, né? Até porque eu acho que a prática da Michele é uma prática de estar presente e de deambulações, de caminhar, de encontros na rua, nos lugares públicos, né? Mas a gente pode pensar também no Merci Beaucoup, que é um trabalho dela, um dos trabalhos dela, talvez um trabalho que seja mais conhecido. E da Renata Felinto, eu penso no mínimo num trabalho que é Danço na Terra em que Piso, em que ela dança, ela escolhe 7 lugares dentro de São Paulo e ela dança, escolhe 7 músicas diferentes e dança nesses 7 espaços públicos com o qual ela tem uma relação de infância, algum tipo de relação. E é um trabalho, é um vídeo de mais ou menos 9 minutos, é um trabalho incrível, precioso, mas que requer uma dedicação para você desmembrar, desdobrar, desempacotar aquele trabalho, né? Mulher elétrica. 3 da manhã, ela é só suor. Ela flerta, ela causa, ela é mó peão. Ela é bantana boa, é Yorubá. Ela é vingativa, ela é de matar. Ela canta, ela chora, ela multa, ela compra, ela bebe, malandro paga. Ela é a festa na capa, os 10 na fita e eu também. Se vai, vem, vem. Hey DJ, toca Mary Jane. Que ela dança, ela ri, que ela quer curtir. Quer beijar, quer amar, quer se divertir. Ela é zica na cena, ela é glamour. Ela é D-I-S-C-O. Ela é as 10 mais da Billboard. Ela é Capão Redondo, ela é xerém. Ela é Black in Love, ela é Soul Train. Ela é poucas palavras, talvez já viveu, já sofreu. Sistema na pele. Já estou fazendo esse mapeamento que eu chamo
há 4 anos agora, é o 4º ano. Nesse processo de mapeamento, como aquela produção, como essa série de diferentes artistas, a produção desses diferentes grupos, e eu ainda me sinto limitada, embora eu acione alguns artistas fora de São Paulo, eu ainda me sinto limitada a São Paulo por minha condição no momento. Como essa produção te indica formas de repensar o que é a produção de arte contemporânea no Brasil. Quais são os engajamentos em termos estéticos, qual a forma de lidar com esses engajamentos, como eu já vejo nessa produção um convite a repensar o status da pintura no Brasil. Então, uma série de questões que a gente, por uma divisão que a gente insiste em que não existe e que existe, a gente tem uma limitação de como olhar para essas questões. Então, nesse sentido, eu tenho visto como esse mapa me enriquece o olhar, e eu acho que ele redimensiona tanto o que o Brasil conhece de sua produção de arte contemporânea, quanto o que a gente tem divulgado no mundo, o que é a produção de arte contemporânea no Brasil.